Bom, 3 professores aqui da UPF se uniram para escrever e organizar o livro O Poder e Sociedade no Castelo de Cartas, Teoria Política em House of Cards. A obra é baseada na série de TV House of Cards, exibida pelo site Netflix. Neste sábado, o livro vai ser lançado em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi lançado em Passo Fundo, está tendo muita repercussão e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor, ele é um dos organizadores do livro, sociólogo, Vinícius Halber. Seja bem-vindo ao UPF TV, parabéns já pelo lançamento do livro Poder e Sociedade no Castelo de Cartas. Professor Vinícius, como é que surgiu a ideia de reunir um grupo para escrever essa obra? Pois é, muito obrigado primeiro por me receber aqui, né? Poder divulgar a obra que a gente está lançando agora em Porto Alegre. A ideia surgiu através, na verdade, dos núcleos de pesquisa e de extensão aqui da universidade, né? Eu participo junto com o professor Fábio Rockenbach do Núcleo de Estudos em Cinema e do projeto do Ponto Cinema. E dentre essas conversas, né, surgiu de repente uma ideia de trabalhar a questão das séries americanas sobre um ponto de vista mais sociológico, mais técnico, mais analítico. E então a gente começou a se reunir, conversei com alguns professores que tinham interesse, que tinham assistido a série e decidimos lançar para tentar fazer um elo, né, entre o conhecimento acadêmico e a vida cotidiana das pessoas, né? Os organizadores são você, o professor Ivan Penteado Dourado e o professor Glauco Ludwig Araújo, mas tem outros 2 que também participaram da elaboração. Exato. Na verdade, o Glauco e o Ivan organizamos mais a parte logística mesmo do livro, né? O Fábio teve junto na proposta inicial também da Fábio Luiz Rockenbach, né, que também é um dos autores de um dos capítulos, jornalista, professor aqui da UPF, né? E mais o Cláudio Damin, que é professor da Unipampa, que foi convidado para abordar uma temática específica. Mas assim, nós todos escrevemos, né, artigos também para descrever um ponto de vistas diferentes sobre o que estava acontecendo ali naquele seriado, né? Por que as pessoas estavam agindo daquele jeito. E assim. Professor, muito rapidamente, para quem não conhece a série, ainda não assistiu, o que se pode falar, uma síntese da série House of Cards? Bom, a série House of Cards, na verdade, ela vai desmembrar o submundo da política americana, né? Geralmente a gente costuma pensar em política de 2 em 2 anos quando tem eleição só, né? E as imagens que a gente tem do político é na campanha e assim por diante, ou no que aparece na televisão, no telejornal, por exemplo, né? A House of Cards, ela vai mostrar todas as relações de poder que estão ocorrendo debaixo dos panos, né? O que acontece por trás das câmeras, o que acontece nas negociatas políticas, por exemplo, troca de favores, até mesmo ameaças, né, que ocorrem, ligação entre a imprensa e os políticos. Vai ser uma série que vai tratar disso no ambiente americano, né, nos Estados Unidos. Obviamente que vocês fazem uma relação com o momento político que o país vive, Sim. Seja na obra ou nos encontros que vocês promovem também. Claro, nos lançamentos a gente procura sempre fazer essa ligação com o momento político, né? Tanto que aqui muitos até chamam esse momento político, né, e a atuação, por exemplo, no nosso legislativo de House of Cunha, né? Em vez de House of Cards, House of Cunha, em referência ao Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, porque a atuação, né, da política por baixo dos panos, o que acontece dentro, no submundo do nosso Congresso, é muito parecido com o Congresso americano, né? Disputas de poder, relações de interesse, interesses econômicos que estão por trás, relações pessoais que às vezes não são muito amistosas, né? E que prejudicam certas ligações. Então, é muito parecido, até porque eu não vou dar muito spoiler aqui, né? Mas muita coisa acontece bem parecida com o que está acontecendo no momento político atual no seriado, né? E a gente procura explicar como isso acontece, por que isso acontece, né? Aquilo que é tão bizarro, assim, a gente pode olhar e ver numa série e achar, nossa, que absurdo isso, né? Tem os teóricos da ciência política, da filosofia política, que há mais de 400, 500 anos já se debruçam sobre esses assuntos, né? Para tentar explicar para a gente. Essa é a primeira obra que trata desta série de televisão, professor, que se tem conhecimento? Olha, a gente não conseguiu nenhuma outra referência de livros mesmo publicados sobre a série, né? Aqui no Brasil, então, nem se fala. O lançamento
lançamento já ocorreu em Passo Fundo há alguns dias, a repercussão que vocês vêm recebendo vem de várias partes do Brasil e agora um lançamento em Porto Alegre. Sim, a gente já fez algumas semanas de lançamento aqui em Passo Fundo, né? O livro já está disponível, inclusive na livraria aqui do Centro de Convivência, né? Para quem tiver, e também no site da Editora Escritos. E agora nós vamos fazer o lançamento lá em Porto Alegre, na Faculdade de Educação. E assim, o livro tem uma repercussão bem boa, né? Até a gente estava conversando com alguns professores do Canadá que já têm interesse também em trabalhar com a gente uma segunda edição. Então, está tendo uma repercussão muito boa, inclusive em nível nacional, né? O pessoal do House of Cards Brasil contatando a gente para escrever resenhas sobre o assunto e assim por diante. Poxa, que legal. Muito sucesso, professor. Boa sorte no lançamento no sábado, no final de semana em Porto Alegre. Obrigada. Obrigado, Thaís.